começar a olhar para o centro. Tudo bem, Fábio? O senhor estava meio sumido, eu estava sentindo falta do senhor. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Boa tarde, peço Vai falar desculpa. bom dia, né? Bom dia, pô. Eu falei boa tarde, né? Pra você Eu ver te como condicionei para boa estão as tarde. coisas. É que eu também entro com a Copa do Mundo, eu tô falando boa tarde, bom dia, boa noite, tá tudo misturado. Ficou assistindo o jogo do Egito ontem até 1h30 da manhã. Assistindo, trabalhando no jogo. Isso que tá fazendo todos os jogos. Fiz 3 ontem à noite, inclusive. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia quem acompanha a gente aqui na Guardia da Notícia. Eu peço desculpa pela ausência, um problema familiar na semana passada, já solucionado. Graças a Deus. Tá tudo bem com todo mundo, Que todo bom. mundo com o juízo no lugar lá em casa. E isso é muito Isso é mais bom. importante. Hoje a gente recebe aqui uma grande figura do centro, Fábio Redondo. O Fábio é um ativista pela recuperação do centro, é empresário. A família dele está no ramo de hotelaria há muitos anos. Comeu pão que o diabo amassou na pandemia, né? E é um dos fundadores também da Associação Pro Centro. Mas o Fábio tem um olhar um pouco diferente. Ele enxerga o centro como um grande hub de empreendedorismo, né? Em todas as áreas. A cultura traz movimento para os hotéis. Os hotéis trazem movimento para as ruas, para os bares, para os restaurantes. E com isso o centro de São Paulo volta a respirar. Só que nós estamos aí no meio de uma grande polêmica, né, Fábio? Airbnb versus a regulamentação. Como é que você, que é um empresário do ramo de hotelaria, enxerga essa questão do Airbnb? É uma briga parecida com a que foi no surgimento do Uber versus táxis ou não? Bom dia a todos. Bom, eu acho que uma principal questão é a equiparação entre os dois serviços. A hotelaria ela tem um certo nível de exigência, ela emprega muito e ela tem muitas exigências para você conseguir implantar um hotel. Então você tem toda a questão de segurança, acessibilidade, regulamentação, o IPTU, água, luz, todos eles comerciais. Não dá, por exemplo, para você pegar um prédio residencial e simplesmente de um dia para o outro transformar num hotel? Não, eles vão exigir todas as adaptações de um prédio comercial. Então toda a hotelaria é feita em cima de comércio, porque é um comércio, é um serviço. E o Airbnb é um misto de residencial com serviço, não está definido o que é. Mas ele pode estar num prédio residencial, então acho que essa é a grande questão, num prédio residencial, essa é a questão da regulamentação. Aí teve outras questões aí de uso indevido de benefícios da prefeitura, como HIS, teve uma explosão de oferta, mais ou menos uma comparação ao que aconteceu com os flats em 2000. Que também foi uma concorrência aí que a construção civil começou a tentar vender a ideia para o paulistano para comprar e ter rendimento em cima disso. Acabou explodindo a oferta e a demanda não estava crescendo a ponto de absorver tudo isso, e o Airbnb está acontecendo a mesma coisa. Então explodiu a oferta, tem muito estúdio aí à venda, muito estúdio feito para isso, e o turismo de São Paulo não cresceu a ponto de absorver tudo isso. Então a gente precisa regulamentar essa oferta de hospedagem para que seja uma concorrência leal e não desleal. Uma concorrência justa, né? É o que se pede, porque é complicado mesmo, né? Você imagina, você mora num prédio residencial e de repente os seus 3 vizinhos do andar, uma grande parte dos apartamentos tem 4 apartamentos por andar, fazem Airbnb. Então você vai ter um vizinho a cada dia, né? Com costumes diferentes a cada dia. Quem se hospeda no Airbnb numa cidade como São Paulo só tem 2 motivos: ou tá aqui a negócios, ou tá aqui para passear. E aí vai ser aquele barulho de madrugada, o cara voltando da balada, etc. E isso acaba com o sossego das pessoas, né? Mas tem espaço para todo mundo, não tem, Fábio? Não, é assim, a ideia não é acabar com a concorrência, é simplesmente fazer a equiparação entre o que é exigido em um e o que é exigido em outro. E eu acho que é uma questão também dos condomínios residenciais e da questão da segurança. A gente na hotelaria acaba tendo que ter um nível de segurança maior exatamente para você poder controlar certos riscos que num hotel pode acontecer, por isso que a gente tem toda uma infraestrutura para isso. E os condomínios não têm. Então, como é que você faz uma verificação desde quem está entrando, se é a pessoa, se está entrando com menor de idade, tudo isso, a gente no hotel, a gente tem responsabilidade sobre isso. Quem tem responsabilidade sobre isso, se acontece alguma coisa, como tiveram alguns casos aí de roubos e furtos em condomínios, que eram pessoas que estavam em Airbnb, né? Que foram contratar no serviço através de Airbnb, com documentação falsa e tudo isso daí. Agora, eu fico imaginando a agonia que bate no peito, não só do pessoal que tem hotéis, dos empresários do ramo hoteleiro, mas também da quem investiu
e no Airbnb, porque agora nós temos que esperar a regulamentação do nosso glorioso Congresso Nacional, né? Não dá para saber o que vem por aí. Fábio, como é que você enxerga essa revitalização do centro, né? A gente teve há 2 semanas a parada LGBT, São Paulo com quase 100% de ocupação dos leitos de hotéis, deve ter sido assim com os hotéis de vocês também, e depois dá aquela esfriada, né? Mas há um movimento contínuo de aquecimento, as pessoas estão procurando mais São Paulo? Bom, a gente a gente veio numa recuperação grande aí depois da pandemia, por volta de 2022, a gente já estava conseguindo chegar nos níveis 2022, 2023, a gente estava chegando nos níveis aí anteriores pré-pandemia, né? Então, São Paulo começou a ter bastante evento, a volta, principalmente para o centro de São Paulo, a volta do AMB dá um grande diferencial, porque aumenta bastante o volume. O Allianz Parque, com seus shows, tem trazido muitos artistas, isso traz demanda também. E agora com o Mercado Livre Pacaembu também, acho que tende a aumentar, então, esse turismo de lazer, assim como o turismo de negócios. E o centro é a opção óbvia de hospedagem por causa da proximidade, já tem uma capacidade instalada de hotelaria, então a gente acredita que se a economia continuar aí nos níveis após a Copa, porque a Copa sempre atrapalha, ninguém faz evento nem feira durante a Copa, então estava vindo muito bem, agora está um desastre, porque está todo mundo preocupado com os jogos. Então a gente espera aí que depois de 19 de julho, aí, que é quando termina a Copa, volte. As eleições sempre afetam um pouco, mas vamos ver se caminha para ir para o bem. Você vê que as coisas são sempre uma cadeia, né? Uma coisa depende da outra, uma ação causa uma reação, lei básica da física, e a gente vê em São Paulo que com a maior quantidade de eventos é bom para muita gente, é bom para quem empreende, é bom para o comércio, é bom para a hotelaria, é bom para o setor de serviços, para o setor de shows, etc. Mas a galera que quer dormir às 10 da noite, às vezes em alguns locais da cidade, como o centro, por exemplo, acaba sofrendo muito com o barulho. Essa é uma discussão urbana que, quando eu voltei das campanhas políticas em 2024, eu já cantei que ia ser uma das principais de São Paulo durante o ano passado e também durante esse ano todo, e é exatamente o que está acontecendo. Como é que você enxerga a questão do barulho urbano? Você que é dono de um hotel, e quem vai num hotel em um determinado momento chega da balada e vai querer dormir, né? E a gente vê aqui, por exemplo, no centro da cidade, ali na região da República, né, ruas como a Vieira de Carvalho, completamente tomadas pelo pessoal que está lá se divertindo, em ordem, em paz. Eu tive a curiosidade, depois de uma grande polêmica num grupo de WhatsApp aí de amantes do centro, final de semana eu falei, eu vou lá dar uma olhada, né? Fui até lá no sábado à noite. Realmente, meia-noite tinha muita gente na rua conversando. Eu não vi uma caixinha de som, eu não vi ninguém gritando. Todos os bares com som baixo, mas realmente quem está na janela no primeiro, no segundo, no quinto andar, embaixo disso, acaba se incomodando. Como equacionar isso, Fábio? Eu acho que assim, tem alguns comércios que eles acabam usando a rua como expansão do seu negócio. E isso acaba, e principalmente não só no centro, mas também na periferia, né, as famosas adegas e tal. Ou seja, ele tem um espaço mínimo, onde ele não precisa ter nenhum tipo de tratamento acústico, onde ele não precisa trazer todos os seus clientes para dentro, e acaba aproveitando a rua como esse espaço. E aí, ao utilizar a rua, ele gera um pouco de transtorno para quem está morando no seu entorno, isso em qualquer lugar da cidade. Então, eu acho que é um modelo de negócios específico que causa uma boa parte da incomodidade. E aí é um problema, porque realmente tem que ter um horário para acabar e não tem. Você estava, acho que, falando da Rego Freitas. Isso, da Rego Freitas. Isso. Porque o modelo de negócio que lá foi feito foi utilização da rua. Eu sei porque na Dom José a gente passou por um período lá também que a rua, o trecho ali era usado para isso. Principalmente o primeiro trecho, né? Entre a 7 de abril e a... Entre a 24 de maio e São João, e depois Barão e 7 de abril. Depois ele se deslocou para São João, ali para baixo do Anhangabaú, aonde tinha um pessoal que fazia festa com paredão de caixa, né? O pessoal do dub e tal, e ia até 4 horas da manhã. Então, assim, não dá. Tem certas coisas que não dá. Então, assim, ou você traz o pessoal em determinado momento para dentro do seu estabelecimento, faz um tratamento acústico e aí você vai até a hora que você quiser, ou na rua tem que ter um limite. Os grandes shows e os grandes eventos,
Eu moro em Perdizes, próximo ao Allianz Parque. Eu não escuto nada. Nem, assim, o máximo eu escuto bem quando tem jogo, que é a galera gritando, eu escuto. Mas fora isso, não escuto nada. Então, ali é um equipamento preparado para isso, preparado. Né? Então, assim, muito boa. Exatamente. Então, assim, também acho injusto que ele tenha que ter um limite de horário, sendo que ele fez um tratamento acústico, né? Quem se preocupou com essa questão da acústica, não é justo que ele seja penalizado também quando há outros que não fizeram nenhum tipo de tratamento. Para você ter uma ideia, só dar um exemplo fácil e rápido aqui. Eu moro na Granja Julieta, Santo Amaro, ok? É o comecinho da Avenida João Dias, o finalzinho da Avenida Santo Amaro, um bairro maravilhoso, extremamente só residencial, só tem casas, arborizado, um espetáculo, um oásis dentro da cidade. Eu estou em linha reta a 8 quilômetros do estádio do Morumbi. E dependendo do show, eu lembro do show do AC/DC no Morumbi, eu consegui ouvir da minha casa, óbvio que não todos os acordes do Angus Young, mas dava para saber que música estava tocando a 8 quilômetros de distância, né? Eu fiquei imaginando quem mora no Morumbi em dia de show. Não é uma coisa muito simples de resolver, né? Mas aí tem a questão a minha outra batalha, que é a questão dos tombados. O tombamento limita demais você conseguir adaptar prédios e qualquer coisa que seja histórico para você poder ter uma outra utilidade neles, mas ter que fazer algumas adaptações. E algumas adaptações, às vezes, demanda de alterações que são necessárias. E a rigidez de um bem tombado complica muito a você conseguir adaptar para outros. Esse é um dos motivos pelos quais até hoje eu não consigo entender o tamanho do investimento que a iniciativa privada fez no Pacaembu. O Pacaembu seria certamente o local mais legal do Brasil, talvez do mundo. Eu fui num show no Pacaembu, lá nos anos 90, por um acaso também do AC/DC, e agora com essa reforma o Pacaembu vai continuar lá, morto. Não, eu acho que tinha até uma questão dos jogos, até que proibiram jogos também. Eles queriam reduzir o horário mais cedo os jogos. Então, e aí, eu não sei, eu acho que tem um conflito. A grande verdade é a seguinte, o estádio estava lá. Ninguém comprou a casa do lado do estádio. O estádio é de 1940, é verdade. Pô, é a mesma coisa que, né, às vezes a expansão começa a levar próximo de lugares que geram... No Morumbi, por exemplo, não tinha nada em volta do estádio, nada. Não, Pacaembu, então assim, aí a pessoa vai do lado, compra do lado, e aí começa a reclamar do barulho. Pô, não tivesse comprado do lado, né? Eu acho que tem algumas questões que é justo, a pessoa tem as suas demandas, mas eu acho que também tem algumas coisas que precisa ter um pouco de bom senso. Tem um também, negócio também que acho que cabe uma crítica geral aqui. Aí quem se sentiu ofendido, eu simplesmente peço desculpas, porque vai ter gente que vai ficar chateada. Você faz a privatização, aspas, né, a troca do Campo de Marte, né? E o governo do estado quer fazer o novo centro administrativo no Campos Elíseos. Não vai poder ter prédio de 16 andares. Quem manda o aeroporto ou a expansão da cidade? É complicado a falta de planejamento e de visão macro. Isso não é uma crítica ao governo, isso não é uma crítica à prefeitura, isso não é uma crítica às autoridades de aviação. Mas por que as coisas não são planejadas da melhor maneira possível? Vai ter que se chegar a um consenso agora, que provavelmente vai ser um acordo judicial, né? Quem vai ter que mediar o crescimento da cidade, o que diz o plano diretor, a vontade do novo concessionário do aeroporto de transformar o Campo de Marte num aeroporto executivo de grande movimentação, versus a necessidade da expansão imobiliária e de um projeto estratégico para a cidade, para o centro e para o governo do estado, em última instância, que é o novo centro administrativo. Quem vai ter que mediar isso provavelmente é um desembargador e depois um colegiado qualquer lá em Brasília. Onde reside o bom senso aí, Fábio? Tem segredo para isso? Tem um milagre? Não, eu acho que assim, é a mesma coisa que aconteceu aí com a questão do Boulevard da São João, que também está judicializado. Eu acho que tem vezes que quem está fora acaba decidindo sobre alguma coisa que ali dentro já teve um consenso e a gente foi defensor e está defendendo, porque aí fala, os moradores vão ser impactados no entorno. Não tem morador.
Não tem morador. Ali naquele Não tem morador, desculpa. Não tem morador, eu tô lá e eu sei que não tem morador, você que vai ser afetado pela luz. E esse é um problema. E aí o cara vai lá e fala, pô, não, tem que analisar a luminosidade porque vai afetar morador. Não tem morador. Vamos dar nome aos bois aqui. A ideia inicial do Boulevard São João é da própria prefeitura, ok? Que é um resgate da Cinelândia. Tem pelo menos ali, se você for olhar na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, deve ter pelo menos uns 4 ou 5 excelentes projetos ali na gaveta da secretária Beth França. Só que para fazer isso, a prefeitura não vai botar dinheiro. Óbvio que não. Você precisa da iniciativa privada. E quem é que tem esse saco roxo? Né? A iniciativa privada. E aí um dos empresários, eu vou tentar trazê-lo aqui, gosto muito dele, o Álvaro Alás, do Bar Brahma, botou esse projeto de pé. E entregou de novo para a prefeitura. O Boulevard São João é a primeira parte de um projeto, que é o projeto do resgate da Cinelândia paulistana, que é o que todo mundo quer ver de volta. A São João e a Ipiranga e um pedacinho da São Luís, com todas as suas atividades culturais retomadas. Quantos cinemas tem naquela região, Fábio? Bom, aberto só tem Marabá. Aberto só o Marabá, exatamente. Mas ali você tem, pelo menos, você tem o Arte Palácio, você tem o Ipiranga, você tem o Marrocos, tem o Paissandu, que também está desativado. E o principal desse projeto é o seguinte, a gente é vizinho do Paissandu, ali da Nossa Senhora dos Homens Pretos, e a gente do Procentro, que eram os vizinhos ali, Rodrigo do Ponto Chique, Galeria do Rock, Marconi, a gente sempre ajudou a Vanilda e a Sônia, que fizeram sempre um trabalho ali de resgate da igreja. E aí esse projeto poderia ser a possibilidade de restauro daquela igreja. Então ninguém está vendo. Ninguém está vendo que, assim, a gente teve lá na CPPU porque a gente estava lá e a Avenida estava lá. Ninguém olha que quem está sendo prejudicado é a igreja, porque ela tinha uma possibilidade de ter uma verba para conseguir fazer o restauro e, por causa de discussões ali, a parte disso, esqueceram que agora a igreja vai ficar sem a verba se isso não andar. Então, por isso que quando vem gente de fora falar sobre nosso quintal, aí eu tenho propriedade para falar, porque a gente sempre ajudou a igreja teve vezes de ter problemas de infiltração lá embaixo, que inundou a igreja, e não estava ninguém lá para ajudar, a não ser nós três, eu, o Rodrigo, o Marconi, a gente foi lá, deu o jeito, tinha o Ademilson, que era o administrador da igreja. Então a gente tem um trabalho que a gente já vem fazendo há muito tempo, e que quem não passou por esse processo quer chegar, já está com o filho bonito. Acha que isso daqui chegou do nada. O centro não veio do nada, não chegou até aqui, foi depois de muito trabalho e, obviamente, de toda a dedicação do governo e da prefeitura. Mas teve muita gente trabalhando ali dia a dia, tentando ali se abraçar e tentar... Trabalhando, acreditando, investindo, doando tempo, doando paciência, ganhando cabelo branco. Não, e brigando onde tinha que brigar, e indo na Câmara quando tinham projetos interessantes e fazendo as alterações necessárias. A gente passou por um processo, o Procentro teve dentro desse processo, junto com muita gente de dentro da prefeitura, que começou esse processo, depois o governo veio. Então, a vinda todos esses projetos é um conjunto de trabalho que está culminando no resultado agora, mas demorou anos aí, e agora no último ano e meio a gente consegue ver um centro completamente diferente, com a atração de todo tipo de morador, de comércio, de eventos, principalmente por causa da questão da segurança e por causa de políticas que foram feitas de reocupação dos prédios, porque tinham muitos prédios vazios, então de investidores que fazem o retrofit, diversos aí que batalharam, enfrentaram, botaram dinheiro. Essa é a grande questão. Quem coloca dinheiro acredita. Então, para quem está de fora, simplesmente falar que não gosta da ideia de alguém que está colocando dinheiro, então vem aqui e coloca uma ideia melhor, pô. As coisas às vezes me parecem também mal explicadas, sabe? Explicam as coisas pela metade, né? Acho que se todo mundo tivesse essa noção, eu quando noticiei há 2 meses, eu fui o primeiro a noticiar o Boulevard São João,
conheço muita gente na prefeitura, tive acesso ao projeto, né? A primeira coisa, estava lá no LID. O LID, para quem está em casa, é a principal manchete, é o que interessa no assunto, é o primeiro parágrafo. Estava lá que a igreja Nossa Senhora dos Mães Pretas vai ser restaurada, a obra de arte maravilhosa que tem na frente vai ser restaurada, né? Tudo isso em troca de 3 painéis, que só vão passar 30% de publicidade, o resto, meu amigo, é videozinho cultural, entendeu? Estou chamando dessa maneira simples porque é isso, 3 painéis gigantes passando música clássica, passando samba, passando grandes momentos do Bar Brahma e também atividade publicitária. Qual é o problema nisso? É desvirtuação da lei Cidade Limpa? Óbvio que é. Mas já tem uma lei específica para aquele quadrilátero, para aquela região. Ou seja, não é desvirtuação da lei Cidade Limpa. Não vai ter um bulevar na Paulista, não vai ter um bulevar na Frei Caneca, onde as pessoas vivem, onde as pessoas moram. A questão da Paulista, essa é sensacional. Vou ter que trazer o Marcelo Sando aqui, já era para ter vindo, não veio, enfim. Mas tem muita coisa para discutir. Fábio, com o centro sendo olhado pela cidade dessa nova maneira, né? O que falta agora? Óbvio, essas discussões, a cada novo projeto vai ter a turma do bem, a turma a favor, a turma contra, a turma que duvida de tudo. Eu estou mais do lado desses do que do cara que é contra imediatamente. É preciso entender as coisas antes de você fazer um julgamento, né? Mas o que falta? Falta mais gente investir, acreditar. Isso é uma coisa do empresariado, de quem entende o poder financeiro. A prefeitura pode fazer mais alguma coisa, o governo do estado. Falta uma campanha geral de amor pelo centro da cidade. O que está faltando para a gente entender que esse é um movimento de revitalização que é irreversível? Eu acho que hoje você tem ilhas que já estão no centro, né? São Luís, Vila Buarque, São João tem se recuperado, mas elas ainda não estão conectadas 100%. Você tem algumas barreiras. Eu sempre digo que a República ela pode ser a conexão, como ela pode ser também a divisão, porque ela tem uma extensão muito grande e ela está isolada de todos os seus lados. Então, enquanto a Praça da República não tiver conectada com o seu entorno, eu acho que a reforma dos calçadões avançando pode ajudar bastante, porque também o calçadão tem um esvaziamento ali que precisa ser preenchido. Com isso você começa a conectar de novo Aroche, Praça Ramos, São Luís e São João. Aí eu acho que o centro novo vai estar conectado. O centro antigo, né, o centro velho, ainda precisa de mais moradia, porque ele é ainda muito comercial. Mas eu acho que a grande barreira que falta é a gente avançar na questão dos tombados. São mais ou menos 2.000 prédios tombados que tem no centro. Eles precisam ter uma nova vida. E para ter uma nova vida, eles precisam de adaptação. Você não transforma um prédio comercial tombado em um residencial do nada, porque você precisa botar caixa d'água, precisa fazer hidráulica, você precisa modernizar o prédio. E os processos são muito lentos, muito lentos. Ali você entra com um processo, pode levar anos, de 1 ano e meio a vai saber quando. Então, não dá pra gente precisa estabelecer uma linha de corte, porque se todo prédio tombado tiver o mesmo tratamento que uma casa histórica com A Casa do Ramos de Azevedo é uma coisa, né? Um prédio projetado por ele é outra. Né? Que tem mais 10 iguais. Que tem a fachada ali que precisa ser preservada, mas a gente precisa entender que precisam ser feitas adaptações de prédios tombados, que a gente precisa avançar. Avançando, a lei do retrofit é uma que prova que o mercado se interessa se caso o ambiente de negócio estiver propício. E ao você ter um prédio tombado, deteriorado em cada quadra, você deteriora toda a região. Isso acontece hoje. Então, se você andar por uma quadra, você vai ter sempre um prédio vazio ou deteriorado e que provavelmente ele é um prédio tombado. O que precisaria ser feito, Fábio? Uma flexibilização nessa legislação que é absolutamente rigorosa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que precisa ter um olhar. O que a gente vai... algumas coisas têm que sair fora do tombamento e que precisam ser feitas. Você não pode pegar um prédio tombado e você precisa fazer a segurança. Você precisa ter o bombeiro. E toda adaptação que você for feita não pode entrar dentro de volumetria, alteração, nem nada disso. Se você tiver que fazer uma nova escada, você tem que fazer uma nova escada. Não tem que ser... não tem que
entrar dentro da volumetria e do bloqueio do tombamento. Então essas discussões precisam ser feitas. Acessibilidade. Como é que você faz um prédio, uma acessibilidade num prédio que começa com uma escada e que tem 1,20 m de entrada? Então, essas discussões a gente precisa fazer para que os prédios tombados saiam. Porque é muito custoso você manter um prédio tombado e você fazer reforma no prédio tombado. Enquanto esse custo estiver altíssimo, ninguém vai botar dinheiro neles. Exatamente. E o centro, metade do centro é composto por prédios tombados. Então essa é a última discussão que a gente precisa fazer para que o centro e a beleza desses prédios, recuperar a beleza desses prédios, torna o centro muito mais atrativo, porque aí é único, só o centro tem. Só o centro tem uma quantidade de variedade de arquitetura e prédios tombados. E aí a gente precisa fazer essa discussão. Fazendo essa discussão, o centro está 100%. Para você que está acompanhando aí no carro, em casa, no portal, vem aí uma discussão muito importante na cidade de São Paulo. Tem um instrumento absolutamente útil e muito bem planejado, que é o TDC. É a transferência do direito de construir. O que acontece? Normalmente, o proprietário de um imóvel tombado é alguém que está numa roubada. Porque ele precisa manter o prédio absolutamente conservado, isso custa dinheiro, e custa bastante dinheiro, não é uma coisa simples. Senão ele está passível, ele está sujeito a uma série de restrições e de imposições e de penalidades da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. Tem imóveis aqui maravilhosos tombados nas 3 instâncias. Então ele tem a fachada tombada por um, o interior por outro e a escadaria de mármore pelo terceiro. Precisa manter isso em ordem. Como é que o poder público criou uma ferramenta? O TDC, você vai calcular a área que você tem nesse imóvel, a área que poderia receber uma nova construção, por exemplo, o casarão no Campos Elíseos, que tem 300 metros de área construída e mais um terreno de 500. Tem um TDC, um potencial construtivo nesse terreno muito valioso. Você vende esse potencial construtivo para o mercado imobiliário, que vai utilizá-lo, por exemplo, para fazer um andar a mais num prédio, para poder fazer mais um subsolo de garagem, por exemplo. Né? E poder, não é burlar, mas você poder, em vez de usar as outorgas onerosas, que era um instrumento caríssimo para o mercado imobiliário, com esse dinheiro você financia o restauro de um imóvel. É muito bacana e está completamente desvirtuado. E a CPI do Jockey vem para, quem sabe, tapar esse buraco, né? Esclarecer como é que acontece isso, porque o Jockey emitiu TDCs aí de mais de 60 milhões de reais, não restaurou nada, e esse dinheiro, todo mundo sabe onde ele foi parar, né? Logo, logo, o empresário que usou esse dinheiro vai ser chamado para depor na CPI, a gente espera por isso. Então é mais ou menos por aí. Tem que flexibilizar, tem que entender que ele é um patrimônio de todos, mas ele tem que ser usado, né? Agora tem duas questões no centro, que é o seguinte: a característica do prédio dos bens tombados do centro são terrenos muito pequenos, construídos 100%, e às vezes o edifício Itália é o melhor exemplo deles. Sem potencial construtivo nenhum. Ele praticamente é irrisório a TDC dele perto do que ele tem que restaurar. Copan é outro e tantos outros prédios altos, altinarantes e tal, que ele tem um terreno 100% construído. Então esse é um perfil dos edifícios, que é a maior parte deles. Então a TDC resolve parte do problema, mas não consegue resolver todo. Então, alguns dispositivos que é você de tempos em tempos conseguir tirar uma nova TDC, porque senão se você tira só uma única vez, acabou, daqui 10 anos o prédio está deteriorado de novo. Outra questão que a gente tem batalhado bastante é, após o restauro total do tombado, ele poder ter uma isenção de IPTU. Tinha lá atrás, em 92, alguns usaram ele, que era na Operação Urbana Centro, que você fazia o restauro e você tinha por 10 anos. Mas aí era muito complicado, você tinha que ter um comitê para aprovar e tal. Então, o que a gente está propondo? A gente está propondo que, a partir do momento que você tenha o documento, que é o atestado de conservação, que é o que te permite vender a TDC, automaticamente você já tem a isenção de IPTU. Porque IPTU, para um prédio, e a sua maioria é de proprietário único, depois que você fez o restauro, você devolveu para a cidade um bem tombado, restaurado, o mínimo que faz é a cidade não te cobrar o IPTU, né? Então, a gente tem discutido isso durante um período, 3 anos, né? Porque eles estavam querendo para que isso não fosse todo ano. Então, a cada 3 anos, você vai ter que renovar o atestado de conservação e aí renova por mais 3 anos. Então, teria que ser uma renúncia fiscal. Então, a gente está trabalhando aí junto com a Bet França para tentar avançar com isso, porque
para quando você tem um único proprietário, é mais fácil de você conseguir resolver TDC e tal. E prédios que você tem espólio, que você não consegue vender a TDC, como condomínios, principalmente condomínios residenciais. Como é que você vai explicar para o condômino que ele tem que pagar 2 vezes o condomínio para fazer um restauro e talvez tenha um benefício da TDC? O IPTU seria um benefício bem mais palpável e objetivo para ele. Ó, restauramos, a gente vai ter isenção de IPTU. E muitas vezes, em alguns casos, são relativamente significativos dentro das despesas, né? O negócio é o seguinte, Fred, meia hora não dá, tá? Vou conversar com a Gabriele, meia hora é sempre muito pouco tempo. Para você que nos acompanha, um excelente dia, né? O Fred toca aqui a programação da Guardiã da Notícia. Fábio, muito obrigado, a gente vai voltar a conversar nesse espaço, né? E fica aí o recado final para a Câmara Municipal, também para o prefeito Ricardo Nunes. Vamos olhar com mais carinho para os imóveis tombados, que isso é um patrimônio do proprietário, mas principalmente um patrimônio da cidade. A cidade mais bonita é tudo que a gente quer. Beijo no coração de vocês. Consegui estourar 1 minuto e 38 segundos. Abraço. Não tem problema. Valeu. Obrigado aos Fábios. Muito obrigado aí. Bom dia, boa segunda-feira para você que está aqui com a gente. Continue tendo o Dolor da Notícias, primeira edição. E a gente volta no Cidade da Cidade a partir dessa terça-feira, 7 da manhã. Grande semana a todos. Bom dia. Até daqui a pouco.